Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 4. Capítulo 26. Seu olhar tornou-se frio enquanto voltava a encarar Fred. Ele começou a aumentar sua liberação de magia. A espada do rei em sua mão instantaneamente emitiu uma onda avassaladora de poder mágico. Zi! A lâmina tremeu levemente, como se ansiasse excitada pela batalha. O ar foi rapidamente puxado para seu abdômen e suas pernas subitamente exerceram força. O vulto de Kaito desapareceu do local em um instante, movendo-se a uma velocidade rápida demais para o olho nu acompanhar. Embora Fred fosse neurótico, suas habilidades não eram fracas. Naquele momento, ele instintivamente enfrentou a direção do ataque mágico com sua espada de luz. Com um tinido metálico, ele bloqueou a aproximação da espada do rei. No entanto, no momento seguinte, ele sentiu uma força imensa surgir ao longo da lâmina. A espada de luz em sua mão foi violentamente rebatida, chocando-se contra o seu próprio corpo. O corpo de Fred imediatamente inclinou-se para trás e voou longe, jorrando sangue descontroladamente no ar. Golfua! Bum! Fred colidiu contra a parede, produzindo um estrondo alto que fez a estrutura desabar. O golpe poderoso e pesado de Kaito quase o partiu ao meio. Mesmo antes de Kaito se tornar um demônio, a espada do rei podia matar um anjo caído com um só golpe. Agora que seu poder havia aumentado muito, sua força havia se multiplicado várias vezes. Kaito assentiu com satisfação. Embora o golpe parecesse comum, isso se deveu ao poder extremamente contido, ao contrário dos ataques de espada anteriormente radiantes que dispersavam energia. Aquela luz de espada deslumbrante, embora bela, desperdiçava muita energia. O golpe recente, com controle preciso do poder mágico, pegou o padre desprevenido, levando a uma perda significativa. Vendo o padre ricochetear na parede, cair no chão, arquejar em busca de ar e tossir vários goles de sangue, Kaito avançou novamente sem dizer uma palavra, pretendendo finalizá-lo com um único golpe. Nada bom. Escapar. Vendo-se incapaz de se equiparar a Kaito, um traço de medo brilhou nos olhos de Fred. Ele tirou uma bala do bolso e a esmagou contra o chão. Zaz! Uma luz sagrada cegante explodiu, afetando severamente Kaito e fazendo sua pele arder de forma insuportável. Ele teve que interromper seu ataque, invocando o escudo para bloquear a luz. Quando a luz sagrada desapareceu, Fred não estava em lugar nenhum. Escapou? Kaito franziu a testa, sentindo-se bastante descontente. Que desprezível usar uma bomba de luz sagrada. Droga! Ali perto, Asia encarava Kaito fixamente. Para ser preciso, ela encarava as asas negras de demônio atrás dele. O Sr. Kaito é um demônio? Por que você estava com alguém como ele? Kaito perguntou com um tom indiferente. Antes de determinar a posição dela, ele obviamente não confiava nela. Eu segui as orientações da igreja. Não esperava. Asia olhou para o cadáver semi-enterrado sob a parede, seu rosto ficando pálido de susto. Kaito disse calmamente, você viu por si mesma, aquele cara é um louco. Sinto muito. Asia falou com certa confusão e desamparo, então tentou reunir coragem. Senhor Kaito, deixe-me curá-lo primeiro. Sua pele está queimada. Dizendo isso, uma luz suave irradiou da mão de Asia. Luz sagrada? Kaito estava prestes a recusar, mas então sentiu as áreas queimadas cicatrizarem rapidamente. Esta garota não é uma freira? Ela não usa magia sagrada? Como ela pode curar um demônio como eu? Kaito olhou para os dedos de Asia. Em suas mãos brancas e delicadas, 2 anéis de prata haviam surgido, enviando continuamente ondas de força vital para dentro dele, fazendo-o sentir-se muito confortável. Dear, ele murmurou. Ele não era mais um novato. Estava claro que a habilidade de Asia vinha daqueles 2 anéis de prata em seus dedos. Sim, este é o poder concedido pelo Senhor. Estes anéis são chamados de Cura do Crepúsculo, graças ao Senhor Todo-Poderoso por me dar o poder de curar os outros. Kaito ficou em silêncio. Ele pensou que aquela coisa parecia extraordinária. Mesmo sendo uma freira, ela podia curar um demônio. O poder da Cura do Crepúsculo era de fato notável. Com o efeito extraordinário da Cura do Crepúsculo, as queimaduras de Kaito curaram-se em pouco tempo, e ele finalmente relaxou sua guarda em relação a Asia. Então, o que você planeja fazer agora? Vai voltar para a igreja? Kaito encarou Asia. Se ela pretendesse voltar, ele precisaria considerar cuidadosamente as posições de cada um. Eu não sei. Asia parecia desnorteada. Após testemunhar a crueldade de Fred, ela estava claramente abalada e relutante em trabalhar com ele novamente. Mas isso também significava deixar a igreja, não era? Kaito estava prestes a dizer algo quando sentiu algo e olhou para longe. Um círculo mágico de teletransporte demoníaco apareceu. Parecia que Rias e os outros haviam chegado. A luz do círculo mágico desapareceu e Rias surgiu com Akeno e Koneko, exalando uma presença forte. Ao chegarem, viram a casa quase em ruínas. A pequena cabana nos arredores fora quase arrasada por Kaito e Fred. Rias avistou Kaito imediatamente, seus olhos percorrendo todo o corpo dele. Vendo que ele estava ileso, sua expressão anteriormente severa suavizou-se um pouco. Para ela, Kaito ainda estava no período de aprendizado, um momento em que precisava do cuidado deles. Se algo acontecesse com ele agora, isso refletiria mal nela como sua mestre. Qual é a situação? Você encontrou alguém da igreja? Rias falou, já notando Asia ao lado de Kaito, com a sobrancelha levemente arqueada. Como uma demonia de classe alta, Rias era particularmente sensível à aura da igreja e reconheceu instantaneamente a identidade de Asia. Normalmente, encontrar alguém da igreja não levaria a um conflito imediato, mas certamente não haveria interações amigáveis. Vendo Kaito parado calmamente ao lado de Asia, ela se conteve de atacar. Kaito assentiu para as 3. Sim, era um padre. Lutamos assim que nos encontramos.
Após falar, ele olhou apologeticamente para Koneko. Desculpe, eu acabei de chegar e sua invocadora já havia sido morta por aquele cara. Os olhos de Koneko oscilaram, olhando para as ruínas. Seu olfato aguçado já havia discernido a situação ao chegar. Não é culpa sua. Eu vou vingá-la. Koneko parecia irritada. Embora geralmente fosse inexpressiva após passarem um tempo juntos, Kaito conseguia sentir suas sutis mudanças emocionais. A culpa é minha. Não esperava que um exorcista errante atacasse o cliente. Eu calculei mal. Rias falou solenemente. Para qualquer demônio, um evento assim seria problemático. Kaito ficou surpreso. Ele não é um membro oficial? Que tipo de padre mataria humanos aleatoriamente? Não te disse que anjos e deuses também se importam com os humanos? Exorcistas regulares não se comportariam assim. A experiência de Rias superava em muito a de Kaito. Sua explicação o ajudou a entender que nem todos os padres eram tão perversos quanto o que ele encontrara. Assim como os demônios errantes, os exorcistas errantes são exorcistas expulsos da igreja. Eles se deliciam com o massacre desenfreado de demônios, sua natureza distorcida é rejeitada pela igreja. Apenas os anjos caídos os aceitariam. Akeno explicou sua expressão azeda ao mencionar os anjos caídos, não tão alegre quanto o habitual. No entanto, Kaito não percebeu isso no momento. Vendo Kaito seguro, todos deram um suspiro de alívio e voltaram a atenção para a Ásia. Pelo que eu vi, você não faz parte da igreja regular. Parece que os anjos caídos te marcaram como alvo. Kaito analisou a situação de Ásia. De fato, os anjos caídos deviam estar de olho na Gear dela, cura do crepúsculo. Essa garota ingênua provavelmente foi enganada por eles. Eu quis perguntar desde que cheguei. Kaito, qual é a dessa freira? O tom de Rias era levemente descontente. Claramente, demônios não gostavam de estar perto de membros da igreja. Kaito apresentou Ásia. Entendo, ela é uma serva dos anjos caídos. Nesse caso, ela não tem relação com você. Ela deve ir embora imediatamente. Rias evidentemente não queria nenhuma associação com uma freira da igreja. Kaito ponderou. Conhecendo as más intenções dos anjos caídos, ele não queria ver essa garota inocente cair nas mãos deles. Tendo sido uma vez levado à beira da morte por anjos caídos, ele entendia bem a experiência. Presidente, por que não transformá-la em demonia também? Ele sugeriu subitamente, surpreendendo a todos, inclusive Ásia. Kaito, o que você está dizendo? Rias e Ásia falaram sucessivamente. Não estou falando sem motivo. Kaito explicou calmamente. Primeiro, Ásia possui a Gear cura do crepúsculo. Apesar de estar em ordens sagradas, ela pode curar até um demônio como eu. O poder dela é excepcional. Ao ouvir isso, Rias ficou intrigada, gesticulando para Kaito continuar. Vendo o interesse dela, Kaito sorriu e disse a Ásia. É precisamente por causa disso que os anjos caídos estão atrás de você. Tenho certeza de que eles querem a sua Gear. Ásia, abalada, recordou eventos passados. Percebendo a verdade, sentiu-se em conflito. Embora avisada pelos anjos caídos, sua lealdade a Deus era inabalável. É mesmo? Mas eu não posso me tornar uma demonia. Senhor Todo-Poderoso, por favor me perdoe. Ela rezou desamparada. Kaito estraçalhou as esperanças dela sem rodeios. A igreja aqui é controlada por anjos caídos. Águas distantes não apagam um incêndio próximo. Seu senhor não pode te ajudar agora. Ele revelou um sorriso diabólico para Ásia. Lamentavelmente, os únicos que podem te ajudar agora somos nós, demônios. Caso contrário, você não sairá da cidade. Um portador que perde sua Gear enfrentará apenas a morte. Ásia foi abalada por essa realidade. Ela sabia que Kaito não estava mentindo, mas sua devoção a Deus a deixava muito conflituosa. Haha, parece que esta é uma decisão difícil para ela. Akeno riu conversando com Rias. Ela também apoiava a sugestão de Kaito e sabia que Rias também estava tentada. Capítulo 27. Vendo a expressão perturbada de Ásia, Kaito falou suavemente. Ásia, você não tem outras opções. Ainda não percebeu as verdadeiras intenções desses anjos caídos? Kaito não tinha bons sentimentos em relação aos anjos caídos. Embora Rias tivesse explicado que existiam anjos caídos bons, infelizmente Kaito ainda não havia conhecido nenhum. Em vez disso, encontrara muitos que não faziam nada além de causar problemas. Talvez sua persuasão tenha funcionado, ou talvez a dura realidade a tenha atingido, mas Ásia respondeu fracamente. Eu entendo. Eu confio que o Sr. Kaito não vai me enganar. Você é uma boa pessoa. Kaito, por favor, não me dê o cartão de boa pessoa, agora. Vendo que Ásia finalmente concordou, Rias, que antes estava fria, agora sorriu calorosamente. Que ótimo! Seja bem-vinda, Ásia. Mas primeiro, você deve tirar esse traje de freira carregado de energia sagrada. Isso deixa os demônios desconfortáveis. Desculpe, Ásia-chan. Sem esperar pelo consentimento de Ásia, Rias acenou com a mão e com um surto de magia, o hábito de freira de Ásia se rasgou e caiu. Ásia ficou atônita por um momento, então agachou-se em vergonha e pânico, chorando baixinho. Ah, Sr. Kaito, não olhe. Kaito, eu não desvio o olhar. Realmente não há necessidade de isolar o banheiro? Sob a cobertura da noite, Kaito e Koneko enterraram a cliente humana que havia sido morta pelo exorcista errante. Este trabalho poderia ter sido delegado a subordinados ou familiares, mas Koneko insistiu em fazê-lo ela mesma, então Kaito a acompanhou. Aquele cara definitivamente vai voltar. Kaito olhou para a cova improvisada com uma expressão pesada. Como demônios, eles não tinham medo do exorcista errante, mas seus clientes eram humanos comuns. Como poderiam ter uma chance contra tais ameaças? A culpa é minha por não ter respondido ao chamado dela a tempo. Caso contrário, ela talvez não tivesse morrido, disse Koneko, sentindo-se deprimida e culpada. Não é culpa sua. Vendo o desânimo de Koneko, Kaito deu um tapinha no ombro dela para confortá-la. A próxima vez que encontrarmos esse cara, não vamos deixá-lo escapar. Kaito falou suavemente, determinado a ser mais cuidadoso e pronto para derrotá-lo na próxima oportunidade.
Por favor, me chame quando isso acontecer, disse Koneko seriamente. Sim, eu chamarei. Kaito respondeu calmamente, sentindo a determinação de Koneko. Não muito longe dali, Rias realizava a cerimônia de reencarnação de Ásia. Ela deu a Ásia a peça do bispo. A peça integrou-se ao corpo de Ásia conforme Rias terminava o encantamento. Isso marcou a adição de uma nova companheira ao grupo. Kaito e Koneko voltaram e encontraram Ásia se adaptando à sua nova forma, agora vestindo o uniforme da Academia Kua feito de energia mágica. Ásia, como você se sente? Eu me sinto leve. Eu sou realmente uma demonia agora? Ásia perguntou nervosamente. Ah, é normal se sentir um pouco desconfortável no começo, disse Akeno, olhando para Kaito. Agora você é um demônio veterano, então cuide dos seus novatos. Kaito sorriu, pensando que ele próprio havia se tornado um demônio há pouco tempo. Como poderia ostentar o título de veterano? Ele olhou para Ásia e notou sua expressão distraída. O que houve? Nada. Ásia balançou a cabeça e forçou um sorriso para Kaito. Pensando que Ásia estava sobrecarregada pelos eventos de hoje, Kaito a confortou gentilmente. Se você tiver qualquer dúvida ou dificuldade, não hesite em nos dizer. Somos todos seus companheiros agora, e ajudaremos você com qualquer coisa. Companheiros. Ásia murmurou, seus olhos ficaram marejados antes que as lágrimas começassem a cair. Todos ficaram um pouco surpresos. Por que ela estava chorando? Kaito franziu os lábios. Eu disse algo errado? Não? Ele inclinou a cabeça levemente e olhou para a garota à sua frente. Ásia. Não, eu só estou feliz demais. Ásia limpou as lágrimas apressadamente. Entendo, que bom. Vendo que ela não deu mais detalhes, Kaito deixou para lá. Tudo bem, vamos voltar. Ficar aqui por muito tempo pode ser perigoso se aquele padre e os anjos caídos retornarem. Rias instruiu ao lado. Ela entendia o valor de Ásia e a importância de sua arma sagrada, Cura do Crepúsculo, e sabia que os anjos caídos não desistiriam facilmente. Akeno, vamos voltar. Sim, presidente. Akeno sorriu para Ásia, fique ao meu lado. Como humana, Ásia não podia usar o círculo de teletransporte demoníaco antes. Kaito não queria deixá-la para trás, daí a decisão de transformá-la em demonia. Agora parecia que haviam salvado Ásia e ganhado uma integrante valiosa para Rias, verdadeiramente uma situação em que todos ganharam. Com um flash de luz do círculo de teletransporte, todos desapareceram. Cerca de 10 minutos depois, um grito ecoou do céu. Fred caiu de uma grande altura e se espatifou no chão. Penas negras caíram do céu. 2 anjos caídos pairavam no ar, sentindo a aura demoníaca remanescente com expressões descontentes. Droga, chegamos tarde demais. A cura do crepúsculo foi levada. Um dos anjos caídos olhou furioso para Fred, seu idiota. Como pôde deixar a Ásia e fugir? Não sabe o quão importante a arma sagrada dela é para nós? Irmãs, eu vou encontrá-la. Eu já tenho uma pista. Fred levantou-se do chão, seu rosto também escuro de raiva. O poder daquela espada e escudo é sem dúvida uma arma sagrada. A única pessoa nova que atende aos critérios é... Os 2 anjos caídos trocaram olhares. O cavaleiro recém-recrutado da família Gremore e da princesa de cabelos ruivos? Exatamente, é ela. Ela não é pouca coisa. Um dos anjos caídos franziu a testa. De qualquer forma, deixe isso com este idiota. Temos que recuperar a cura do crepúsculo, mesmo que signifique sequestrá-la em segredo. O anjo caído repreendeu Fred furiosamente. Agora deu fora daqui. Sim, adeus, irmãs. Fred, fervendo de raiva, partiu rapidamente. De volta à sala do clube, Rias foi direto tomar banho. Kaito pensou nas condições de moradia de Ásia. Alguma sugestão de onde ela possa ficar? Kaito perguntou a Akeno e Koneko. Ambas balançaram a cabeça. Akeno morava com Rias e Koneko ficava no dormitório. Que tal se ela ficar com você, Kaito? Rias no chuveiro sugeriu enquanto aproveitava a água quente, fazendo Ásia corar a observar. O senhor Kaito ainda está aqui. Não deveríamos usar uma cortina no banheiro? Não deveríamos. Kaito, ignorando a reação de Ásia, olhou para Rias no chuveiro e disse com um sorriso irônico. Isso pode não ser apropriado. Eu pagarei para a Ásia alugar um lugar por perto. Tenho algumas economias. É? Eu mesma pagarei por isso. Tenho algum dinheiro, deve ser o suficiente. Ásia disse, embora soasse incerta. Tudo bem, deixe comigo, disse Kaito. Guarde seu dinheiro para você. Você não deve acabar na miséria, sabe? Isso não é apenas ser pobre. Ásia piscou inocentemente. Não. Kaito balançou a cabeça e disse com um suspiro. Ser miserável significa que as pessoas olham para você com desprezo. Todos. Vamos nos divertir quando voltarmos. Todos ficaram sem palavras com a explicação de Kaito, e os arranjos de moradia de Ásia foram decididos. Como Kaito não teve tempo de encontrar um apartamento hoje, Ásia ficaria temporariamente na sala do clube. Rias, que terminara seu banho, saiu enrolada em uma toalha, seus ombros e pernas nus muito evidentes. Ela deixou pegadas molhadas enquanto caminhava e se sentou no sofá. Estou preocupada com uma coisa. Você afugentou o exorcista errante hoje, Kaito. Há algo errado? Kaito perguntou calmamente. Exorcistas geralmente são humanos de elite, até demônios de nível médio podem ter dificuldade contra eles. Estou surpresa que você tenha conseguido derrotá-lo, disse Rias. Ouvindo Rias, Akeno e os outros também se deram conta. Ah, é verdade. Da última vez, Kaito ficou ferido lutando contra um anjo caído de alto nível, mas desta vez, ele derrotou um exorcista ileso. Um progresso tão rápido, o Koneko a sentiu maravilhada. Kaito sorriu modestamente. Podem continuar com os elogios, eu não me importo. Todos? Bem, tudo é ótimo nesse cara, exceto sua personalidade levemente irritante. Rias olhou para Kaito com satisfação, mas também parecia um pouco preocupada, sua expressão escureceu ligeiramente. Mas, o tempo está se esgotando. O quê? Kaito estava confuso. Rias permaneceu em silêncio, não respondendo à pergunta dele, apenas balançando a cabeça levemente.
Nada, Kaito. Você está ficando forte e rápido, estou feliz, mas ainda não é o suficiente. Ela olhou solenemente para o belo jovem à sua frente e murmurou. Você tem que ficar mais forte, muito mais forte. Capítulo 28. A expressão de Akeno Imejima tornou-se levemente tensa. Como amiga próxima de Rias, ela conhecia bem e percebia que algo a estava perturbando. Mas se até Rias se sentia tão angustiada e impotente, só poderia ser aquilo. Teria ela depositado suas esperanças em Kaito? Akeno suspirou suavemente. Não seria pedir demais a ele? Embora Kaito fosse excelente, sua força atual estava longe de ser suficiente para lidar com aquele indivíduo. Ouvindo os murmúrios de Rias, Kaito permanecia intrigado. No entanto, ele também suspeitava que Rias precisava de sua ajuda com algo. Ele já havia notado alguns sinais disso antes. Eu vou ficar mais forte. As palavras do rapaz foram calmas, mas firmes. Não foram particularmente emocionantes, mas transmitiam um forte senso de convicção. Isso fazia as pessoas acreditarem instintivamente que ele logo alcançaria grandes alturas. A expressão de Rias suavizou-se consideravelmente. Ela não pôde evitar estender a mão e acariciar o rosto de Kaito. Eu acredito em você. Sempre acreditei. Ela soltou um pequeno suspiro. Mas como sua mestre, não posso ficar sem fazer nada. A partir de amanhã de manhã, vou ajudá-lo com um treinamento especial. É claro que Kaito não tinha motivos para recusar. Ter Rias, uma demonia de alto escalão, treinando era uma grande oportunidade. Assim, Rias começou a treinar Kaito. Na manhã seguinte, às 5 horas, Kaito chegou ao parque, e Rias chegou pontualmente também. Ela usava um agasalho vermelho hoje, mas seu busto era tão farto que esticava o tecido. Mesmo as roupas esportivas não conseguiam esconder suas curvas impressionantes. Kaito não pôde evitar olhar mais algumas vezes. Que estranho. Ele já a vira exposta antes, mas agora sua aparência totalmente vestida parecia especialmente atraente. De fato, Rias era uma feiticeira madura e altamente sedutora. Admiração. Rias notou o olhar de Kaito, mas apenas sorriu levemente. Pare de encarar e comece o treinamento. Desculpe, a silhueta da presidente é simplesmente bonita demais, Kaito respondeu francamente. Se você quiser, podemos brincar o quanto você quiser quando voltarmos. Rias provocou com um rosto sorridente. Mas por hora vamos terminar o treinamento. Kaito riu baixo. Palavras muito tentadoras. Ele alongou o corpo e sentiu o poder fluir por si. A expressão de Rias também se tornou séria. Seja humano, anjo ou demônio, o corpo é sempre o alicerce. Portanto, o treinamento físico ainda é indispensável para lidar melhor com a explosão de poder mágico. Depois vem as técnicas de combate. Com isso, Rias começou a designar as tarefas. Comece com flexões, faça 1000. Kaito ficou surpreso ao perceber que era a mesma rotina que ele sempre fazia. 1000 não era grande coisa. Ele começou a fazer as flexões, mas, depois de algumas, Rias aproximou-se e sentou-se em sua cintura. O toque do corpo da garota e o aumento repentino de peso fizeram Kaito sorrir levemente, pressionando-o em um momento como este. Se estivesse no quarto, seria bem excitante. Pois bem, sem dizer nada, ele continuou fazendo as flexões uma após a outra. O corpo de Rias movia-se para cima e para baixo com os movimentos de Kaito. Após cerca de 200, Rias notou a respiração constante de Kaito e ficou um pouco surpresa. Sua resistência é realmente boa. Você deve treinar regularmente, certo? Talvez seja porque uma mulher bonita e de corpo escultural está me pressionando hoje. Sinto-me com mais energia do que o normal. Kaito brincou levemente enquanto fazia as flexões. Sem movimentos sugestivos com a cintura, disse Rias com um sorriso. Não farei. Se eu fizer, será quando estivermos em casa e livres para brincar com a presidente, Kaito respondeu casualmente sem diminuir o ritmo. Ele logo terminou as 1000 flexões. Rias então sentou-se sobre as pernas de Kaito para que ele fizesse abdominais. Ela sentou-se ousadamente bem em cima de suas pernas e toda vez que Kaito subia, os dotes orgulhosos da garota aproximavam-se de seu rosto. Isso era ainda mais motivador. Se pudessem treinar assim o tempo todo, não seria nada mal. Como demônio, a força física de Kaito havia melhorado muito, mas após várias horas de treinamento intenso, ele começava a se sentir um pouco cansado. Certo, chega de treinamento físico por agora. Depois que suas aulas terminarem esta tarde, procure Akeno e Koneko para treinamento de magia e combate. Rias bateu as palmas das mãos. Naquele momento, ela estava sentada nos ombros de Kaito, e Kaito a carregara enquanto corria de um lado para o outro, cobrindo um total de 20 quilômetros. E agora estava suando. Após colocar Rias no chão, ela sorriu para a exibição vibrante de energia de Kaito e aproximou-se para limpar o suor dele. Treinar dá trabalho. Você suou muito. Quer tomar um banho juntos? Podemos nos teletransportar para a escola depois. Kaito expirou, resfriando o calor do corpo, e sorriu para a sugestão dela. Com certeza. Rias teletransportou Kaito de volta para sua casa. Então Rias começou a vasculhar a geladeira dele com familiaridade. Pensando bem, sua casa estava completamente desprotegida contra Rias, que podia se teletransportar para dentro à vontade. Kaito ficou sem palavras, lembrando que Rias já aparecerá em sua casa várias vezes sem aviso prévio. Depois de beber a água, Rias voltou, parou na porta do banheiro e começou a se despir enquanto perguntava. Você costuma usar a banheira ou o chuveiro? Vamos usar o chuveiro hoje. A banheira demora muito, podemos não ter tempo suficiente. Eu também acho. Rias disse enquanto se despia e entrava no banheiro primeiro. Depressa. Já vou. Kaito despiu-se rapidamente e seguiu-a. Embora não fosse a primeira vez que a via, Kaito ainda se sentia profundamente atraído pela aparência de Rias. O corpo dela era simplesmente como uma obra-prima de escultura. Vendo Kaito encarando, Rias sorriu. Vem aqui, ajude-me com as costas. Tudo bem.
Kaito aproximou-se com um sorriso e serviu sua dama. Os dois desfrutaram da água morna juntos, e Rias jogou seu cabelo ruivo ardente para frente, permitindo que Kaito esfregasse suas costas. Logo, as costas claras e impecáveis da garota tornaram-se de um rosa delicado. Você sente que eu tenho te pressionado demais? Rias perguntou baixinho, ainda de costas para Kaito. Kaito hesitou por um momento. Por que diz isso? Na verdade, você tem feito um trabalho excelente, superando em muito outros servos demônios, e ainda assim sou tão rigorosa com você. Bem, com pressão ou sem pressão, a presidente deve ter seus motivos, e tenho certeza de que está fazendo isso para o meu benefício. Você me superestima. Para ser precisa, estou fazendo isso por mim mesma ao te pressionar tanto. Rias disse em tom de desculpa. Sinto muito, eu sei que sou impaciente demais. Kaito ficou em silêncio. Ele sabia que Rias estava em apuros, que ela estava suportando isso silenciosamente. Estava claro. Rias queria que ele ficasse mais forte, talvez para que pudesse ajudá-la. Com um suspiro, Kaito lavou gentilmente as costas da garota e falou calmamente. Você não fez nada de errado. Sou seu servo e você pode me comandar como desejar. Estou ficando mais forte, forte o suficiente para resolver todos os seus problemas. Então, por favor, me dê um tempo. A expressão de Rias suavizou-se e ela se virou para encará-lo. Olhando para o rapaz, ela percebeu que ele há muito tempo entenderá a situação. Ele sempre entenderá os problemas dela. Kaito. Rias, comovida, abraçou o rapaz gentilmente, cheia de profundo afeto. Que criança compreensiva, você faz meu coração palpitar. Ela abraçou Kaito, esfregou a bochecha na dele e murmurou suavemente. Se ao menos fosse você, se ao menos fosse eu. Então, quem causava os problemas de Rias era outra pessoa. Ou melhor, outro demônio seria mais preciso, e teria que ser alguém do nível de Rias, pelo menos um demônio de alto escalão ou até superior. Não era de admirar que ela continuasse exigindo que ele ficasse mais forte, pois seu oponente era formidável. Kaito colheu muita informação do simples lamento de Rias. Ele franziu os lábios levemente. Embora não conhecesse os problemas exatos dela, havia apenas uma solução por enquanto: fortalecer-se rapidamente. Sentindo a suavidade da pele de Rias, Kaito permitiu que ela o abraçasse, deixando-a desabafar suas emoções. Presidente, chame-me de Rias. Rias abraçou-o com mais força e falou baixinho. De agora em diante, sempre me chame pelo meu nome, como faz com Akeno e Koneko. Tudo bem, Rias. Kaito sorriu ironicamente. Talvez você queira me soltar agora. Se continuar me segurando, eu posso perder o controle, e você não poderá me culpar por isso. É uma reação normal para um homem. Rias piscou, entendendo após alguns segundos. Sentindo a reação ardente do rapaz, Rias sorriu brilhantemente. Você está tentando se aproveitar de mim? Você deveria conhecer o charme do seu próprio corpo, afinal, você é a beleza número 1 da escola, disse Kaito calmamente. Lisonjeador. Rias segurou gentilmente o rosto dele e beijou sua testa com carinho. Esta é a sua recompensa. Ela abraçou Kaito com mais força, estimulando-o ainda mais. A garota brincava com ele, provocando-o física e mentalmente. Capítulo 29. Kaito. Ele não pôde evitar um suspiro suave. Rias, você está brincando com fogo. Rias riu de forma charmosa. Ela achou a reação de Kaito divertida e seu humor anteriormente opaco iluminou-se. Sorrindo, ela olhou nos olhos de Kaito, com a expressão cheia de afeto e provocação, e disse em um tom brincalhão. Então, o que você quer fazer? Kaito encarou-a por 2 segundos, então subitamente ergueu uma sobrancelha e avançou sobre ela sem dizer uma palavra. Mas Rias parecia estar preparada. Ela riu alegremente enquanto esquivava com destreza da investida de Kaito. Não fuja. Você não consegue me pegar, haha. Os dois brincaram no banheiro, Rias constantemente esquivando da perseguição de Kaito e rindo alegremente. Sua risada era encantadora. Infelizmente o banheiro era pequeno e logo Kaito pegou Rias. A luz do círculo de teletransporte brilhou, e Rias teletransportou a si mesma e a Kaito para a sala do clube bem na hora. Bom dia, Rias-senpai. Kaito cumprimentaram Koneko Toujou e Asia Argento, que haviam chegado mais cedo. Bom dia, Koneko, Asia respondeu Rias. Koneko inclinou a cabeça de forma fofa, percebendo que Rias parecia estar em um excelente humor. Asia, no entanto, notou algo. Ela olhou para o busto de Rias e viu um pouco da pele roxa avermelhada perto do decote. Isso é um hematoma? Rias-senpai, você está ferida? Precisa que eu a cure? Perguntou Asia rapidamente. Rias ficou atonita por um momento e depois olhou para baixo. Ela corou ligeiramente. Não, não é nada. Não é um ferimento. Ela rapidamente impediu Asia, parecendo um pouco envergonhada. Kaito, que estava parado por perto, não pôde evitar um sorriso largo, achando a situação divertida. Rias olhou feio para ele. Vendo que Asia ainda parecia preocupada, Rias não sabia o que dizer. Ela não poderia explicar que as marcas roxo-avermelhadas não eram hematomas, mas sim marcas de amor deixadas por Kaito. Asia ainda estava confusa, sem entender o que havia acontecido. No fim, Rias usou sua magia para apagar as marcas deixadas por Kaito e finalmente conseguiu desviar a atenção de Asia. Enquanto isso, Koneko, comendo um pirulito, olhava curiosamente para Rias e Kaito. Ela sentia que o relacionamento entre os dois parecia ter se tornado mais íntimo. Kaito permaneceu calmo. Afinal, ele e Rias estavam apenas brincando. Nada de sério havia acontecido. Ambos eram inexperientes, então viram aquilo apenas como uma experiência de aprendizado divertida e a aproveitaram. Em suma, não houve uma troca profunda, apenas algum conforto mútuo. Koneko, onde está Akeno? Kaito perguntou a Koneko. Era incomum não ver Akeno e Mejima na sala do clube, já que ela costumava estar lá cedo. Como a Rias-senpai não estava aqui, ela foi chamada pelo conselho estudantil. Como vice-presidente, Akeno geralmente assumia o comando quando Rias estava ausente. Rias pareceu sentir algo e sorriu. Ela voltou.
Assim que ela falou, Akeno apareceu através do círculo de teletransporte, seguida por um grupo de pessoas. A mulher que os liderava tinha cabelos pretos curtos e usava óculos. Sua beleza era quase igual à de Akeno, mas seu comportamento severo assemelhava-se ao de Rias. Esta era Sona Citri, a presidente do conselho estudantil. Ao lado dela estava a vice-presidente do conselho estudantil, Tsubaki Shira, que era tão inseparável de Sona quanto Akeno era de Rias. Parecia que todo o conselho estudantil estava presente, e eles haviam chegado via um círculo de teletransporte demoníaco. Portanto, os outros membros do conselho estudantil também eram demônios. Kaito não ficou surpreso porque Akeno já lhe contará sobre a identidade demoníaca de Sona Citri. Agora, é claro, ele entendia que os membros do conselho estudantil eram servos dela. De repente, Kaito sentiu alguém observando-o. Quando olhou ao redor, viu o único homem na equipe do conselho estudantil. O estudante claramente o examinava e se comparava a Kaito, mas Kaito permaneceu calmo e inabalado. Exteriormente, no entanto, ele exibiu um sorriso amigável. É claro, era um sorriso falso. Ele não revelaria seus verdadeiros sentimentos aos outros tão facilmente. As únicas pessoas com quem ele podia ser real eram Rias e os outros, além de mais Sakurajima. Rias levantou-se e cumprimentou-os com um sorriso. Bem-vindos. Todo o conselho estudantil está aqui. O que traz todos vocês? Sona Citri era educada e formal, mas muito séria. Ela falou suavemente. Desculpe a intrusão. Como ambos os nossos grupos têm novos membros, pensamos que seria bom vir dar um oi. Ah, então este é o novo membro do conselho estudantil. Rias olhou para o estudante do grupo de Sona. Jinshiro Saji apresentou Sona. Rias sorriu e apresentou os seus. Este é meu cavaleiro Kaito e minha bispa Ásia. Rias sempre declarara publicamente Kaito como seu cavaleiro. O fato de ele também ocupar 8 de suas posições de peão era mantido em segredo, conhecido apenas por servos como Akeno. Esse assunto era importante demais para Rias revelar prematuramente. Afinal, Kaito era o único que ela conhecia que possuía 2 papéis como peça de demônio. Ela não podia prever como Kaito se sairia nos jogos de classificação, mas provavelmente seria forte o suficiente para ser considerado trapaça. Sona ajustou os óculos e examinou Kaito e Ásia, sentindo suas qualidades excepcionais. Então este é o Kaito que usou 2 de suas peças de cavaleiro. Isso significa que você só precisa da posição de peão agora. Haha, você sabe, encontrar peças é uma questão de destino. Rias parecia calma. Kaito, Ásia vão dar um oi. Do outro lado, Jinshiro Saji deu um passo à frente com confiança e estendeu a mão para Kaito. Jinshiro Saji, prazer em conhecê-lo. Igualmente prazer em conhecê-lo. Você usou 2 peças de cavaleiro. Isso é impressionante. A propósito, eu usei 4 peças de peão. Kaito apenas sorriu pacificamente, sem dizer muito, passando uma impressão comum. Jinshiro Saji subitamente usou sua magia e a enviou para o corpo de Kaito através do aperto de mão. Kaito permaneceu calmo, e seu equipamento sagrado interno, a espada e o escudo do rei, dispersou facilmente a magia. Retribuindo o favor, Kaito ativou a agudeza da espada dos reis e enviou uma onda de magia de volta. Jinshiro Saji sentiu sua magia desaparecer como uma pedra afundando no mar, e então uma magia poderosa retornou com vingança. Sua expressão mudou e ele soltou rapidamente a mão de Kaito. Ele lutou por alguns segundos para dissipar a magia com o rosto grave. A breve troca foi sentida por Rias e Sona. Rias não pôde evitar um sorriso orgulhoso. Os olhos de Sona estreitaram-se ligeiramente. Que poderoso! Não disseram que ele se transformou em demônio há apenas alguns dias? Como sua magia pode ser tão forte? Não admira que tenha custado 2 peças de cavaleiro. Então ela olhou para a Ásia e achou a magia dela ainda mais impressionante. A magia de Ásia estava quase no mesmo nível da de Rias, tornando-a a usuária de magia mais forte entre os servos de Rias. Onde ela encontrou peças tão excelentes? Sona não pôde deixar de se perguntar. A floresta dos familiares abre depois de amanhã. Vocês vão para lá também? Perguntou Rias. Sim, mas esta pessoa só aceita um pedido por mês. Portanto, seus grupos colidiriam. Haha, então vamos ter uma competição justa. Rias, orgulhosa das habilidades de seus servos, estava ansiosa para enfrentar o desafio de Sona. Competição? O vencedor fica com a comissão. Sona disse seriamente. Você quer dizer um jogo de classificação? O jogo de classificação era a principal forma de determinar o status de um demônio e resolver disputas. Antes do início de um jogo de classificação, qualquer contrato poderia ser redigido e acordado por ambas as partes. O jogo começaria e o perdedor teria que honrar o contrato incondicionalmente. Mas este assunto pequeno não justificava esse nível. Rias riu. Claro que não. Não temos permissão para isso. Sona, eu me refiro a uma competição humana normal como esportes. Na quadra de tênis, Rias e Sona, 2 demonias de classe alta, enfrentavam-se, cheias de espírito de luta. Do lado de fora da cerca, Kaito riu baixo. Ele não esperava que o duelo delas fosse uma partida de tênis. Mas usar as habilidades físicas de um demônio em um esporte humano parecia um pouco contrapassa. A partida era de duplas femininas, sendo a parceira de Sona sua vice-presidente, Tsubaki Shira, e a parceira de Rias, Akeno. As 4 garotas já estavam em seus trajes esportivos, e sua beleza em saias era inegável. Enquanto Rias e as outras chegavam à quadra, os transeuntes paravam para assistir, atraídos pelo charme delas. A notícia do jogo espalhou-se rapidamente por toda a escola. Afinal, as 3 belezas reconhecidas da Academia Kuo estavam na quadra, junto com a adorável Tsubaki Shira. Capítulo 30. Mesmo antes da partida de tênis começar, muitos alunos já haviam se reunido ao redor, ansiosos para vislumbrar as beldades da escola. Kaito não pôde deixar de coçar a testa secretamente em sinal de irritação. Isso não é um pouco demais?
Koneko, que estava por perto, ouviu o murmúrio de Kaito e achou aquilo um tanto divertido. Ela sabia que Kaito não gostava de ser muito conspícuo e preferia manter a discrição no dia a dia. Na quadra de tênis, Rias pegou uma bola. Estou pronta, Sona. Pode vir, Rias. O espírito de luta entre as duas pareceu inflamar e com o saque de Rias, o duelo começou. As habilidades de tênis de ambas estavam em nível profissional e com a vantagem adicional de seus físicos demoníacos. Suas capacidades eram muito superiores às de jogadores humanos profissionais. Como resultado, a partida intensa de tênis agitou imediatamente as emoções do público. Uau! A presidente é tão legal! Vai, Rias! Vai, Akeno! A multidão não conseguia parar de torcer por elas. As quatro na quadra eram tão atraentes que encantavam a todos, independentemente do gênero. Naquele momento, a batalha apaixonada na quadra de tênis fazia os espectadores sentirem um êxtase emocionante. Koneko observava a partida e sussurrou para Kaito. Desse jeito, elas não poderão usar magia. Ah, elas ainda querem usar magia. Kaito respondeu com a voz fraca. Antes que ele pudesse terminar a frase, Sona subitamente injetou magia na bola de tênis, fazendo com que sua trajetória se tornasse imprevisível e errática. A multidão irrompeu imediatamente em vivas. Uau! O golpe mágico da presidente. Koneko ficou sem palavras por um momento. Obviamente era magia, mas foi interpretado como um golpe mágico. Kaito não sabia o que dizer. Com as habilidades físicas já aprimoradas dos demônios, usar magia parecia exagero. Será que elas poderiam mostrar algum respeito pelo espírito de competição justa nos esportes? Kaito achou aquilo divertido e irritante ao mesmo tempo. Se isso vazasse, poderia virar manchete com títulos como time de tênis feminino não profissional da Academia 20 Esmaga Seleção Nacional. Então, nossa presidente e a vice-presidente com certeza vão ganhar. Você também acha, certo? Saji perguntou orgulhosamente da lateral. A partida na quadra estava intensa, e até quem estava de fora não conseguia evitar de se envolver em certa rivalidade. Kaito inclinou a cabeça. Se fosse ele, não se importaria, mas como era Rias, ele não podia deixar que outra pessoa ficasse em vantagem. Ele respondeu casualmente. Acho que Rias e Akeno não perderão para sua presidente. Ah é? Então vamos esperar para ver. Saji deu uma risadinha e ergueu uma sobrancelha ao perceber algo. Esse cara acabou de chamar a Rias pelo nome. Ele não deveria ser o servo dela? Ele é tão próximo assim dela? Se ao menos eu pudesse ser tão próximo da presidente Sona, então. Saji não pôde deixar de fantasiar sobre estar intimamente envolvido com a presidente Sona. Curioso, ele se aproximou de Kaito. Ei, Kaito, você parece ser muito próximo da sua mestra? Na verdade não, Kaito respondeu calmamente. Apenas na verdade não? Mas você a chamou de Rias. Saji cutucou Kaito com o cotovelo. Me conte, como você chegou a esse ponto? Kaito achou estranho. Chamar o nome dela diretamente, isso é algo tão sério assim? Claro, Saji disse com um olhar de desejo. Essa é a sua mestra. Como vocês ficaram tão próximos? Por favor, me conte. Ao ouvir isso, Kaito apenas inclinou a cabeça e pensou por um momento antes de dizer. Rias e eu estamos praticamente no nível de beijo no pescoço. Beijo no pescoço? Saji repetiu sem entender. Não, quero dizer beijo, pescoço, conexão. Kaito enfatizou cada palavra. Saji. Após alguns segundos de confusão, Saji subitamente compreendeu. Que diabos? Ele olhou para Kaito com uma expressão de total admiração. Beijo, pescoço, conexão? É o que eu estou pensando. Kaito olhou para Saji calmamente. Por que ele está tão animado? Eu disse, falta só mais um pouco. Isso significava que eles beijaram o pescoço, mas não foram além disso. Afinal, tinha sido apenas naquela manhã. Isso ainda é incrível. Saji disse animado, subitamente curvando-se em um ângulo de 90 graus para Kaito. Mestre, Kaito, mestre, é assim que ele me chama? Kaito piscou para Saji, um pouco sem palavras. Quem é você? Mestre, por favor, aceite minha reverência, eu quero aprender. Vá embora. Mestre, cai fora, Kaito resmungou, esquivando-se das mãos de Saji. Koneko os observava com um pouco de confusão. Como o relacionamento deles de repente ficou tão bom. Amizades masculinas são realmente inexplicáveis. Kaito estava sem palavras por causa de Saji, enquanto as quatro jogavam na quadra de tênis com tamanha intensidade que o chão parecia tremer, com seus saques aprimorados por magia tornando a partida imprevisível. No final, porém, as raquetes de tênis se quebraram e a partida terminou em empate. Saji correu até lá. Presidente, acho que posso deixar de capturar familiares por enquanto e dar esta oportunidade ao mestre. Sona disse. Até Rias e as outras ficaram confusas. Todas se voltaram para Kaito, mestre. Kaito. A cena ficou em silêncio. Kaito estava sem palavras. Aquele idiota. Rias e as outras se aproximaram, ainda brilhando de suor da partida intensa de tênis, parecendo cheias de vitalidade. Kaito, o que está acontecendo? Rias perguntou. Não sei. Talvez seja o meu charme? Kaito não sabia o que dizer, então apenas disse algo aleatório. Rias e as outras ficaram atordoadas. Que charme? Sona também olhou para Saji com desconfiança, seus olhos questionando. Você não queria um familiar antes? Haha bem. Acho que preciso de mais treinamento. Entregar mais panfletos para ganhar experiência também não é uma má ideia. Saji coçou a cabeça, ainda piscando para Kaito. Kaito estava impotente. Ele apreciava a generosidade de Saji, mas o problema era que ele realmente não sabia como ajudar esse cara a se aproximar da presidente Sona. Já que o Saji disse isso, vamos passar adiante esta oportunidade. Sona decidiu respeitar a decisão de Saji. Obrigada em nome de Kaito e Ásia. Após conversarem um pouco, os membros do conselho estudantil partiram, e Saji, ainda piscando para Kaito, o puxou de lado antes de sair. Mestre, como eu me saí? Me ensine alguns truques.
Pode parar de me chamar de mestre? Kaito revirou os olhos e disse, se você gosta da sua presidente, por que não se confessa logo para ela? Saji ficou atônito por um momento, então coçou a cabeça com certo constrangimento. Eu tentei. Desta vez Kaito ficou um pouco surpreso. Você tentou? O que aconteceu? Quando eu me confessei, a presidente achou que eu estava brincando. O que eu devo fazer? Ele disse parecendo preocupado. Capítulo 31. Talvez ela não tenha entendido errado. Talvez ela seja apenas bondosa? Saji, obrigado pela explicação. Aquilo foi um verdadeiro golpe no coração. Saji ficou parado, atordoado por um momento, então se afastou com uma expressão amarga no rosto. Kaito, mais um jovem confuso enxerga a verdade. Eu realmente sou prestativo. Mesmo agora como um demônio, não é bom ser tão prestativo assim. Após a escola, na sala de atividades do clube, Ria sentou-se no sofá e tomou um gole de chá. Mesmo que eu não saiba o que aconteceu, garantimos os direitos para a comissão. Amanhã é lua cheia, então partiremos amanhã à noite. Todos vão para casa e descansem um pouco. Kaito assentiu e virou-se para a Ásia. Ásia, vou te ajudar a mudar suas coisas hoje. Ásia estava vivendo na sala de atividades do clube, mas agora Kaito tinha encontrado um lugar para ela a apenas 50 metros da casa dele. Tudo bem, obrigada. Ásia sorriu e disse para Rias e as outras, estamos indo agora. Certo, tomem cuidado. Depois de se trocar em casa, Kaito foi ajudar a Ásia a empacotar suas coisas. Ásia, você está se acostumando com tudo? Enquanto conversavam, Kaito ajudava a Ásia a mover várias caixas, tirando pequenas coisas fofas e as organizando. Sim, todos na sala são muito interessantes, e os veteranos no clube estão cuidando muito bem de mim. O rosto de Ásia irradiava felicidade. Fiz muitos amigos. Acho que é a revelação do Senhor. Obrigada ao Senhor. Ai! Ela subitamente gritou de dor e segurou a cabeça com constrangimento. Kaito achou divertido. Você já é um demônio e ainda fala do seu evangelho. É claro que vai sentir dor de cabeça. Hehe. Ásia sorriu timidamente. Você me culpa por ter te forçado a entrar no campo dos demônios? O tom de Kaito era calmo. Ele sabia do profundo respeito de Ásia por Deus e inicialmente a pressionou para mudar de lado. Embora a intenção fosse boa, isso interferiu na vontade da garota. Não, de jeito nenhum. Ásia balançou a cabeça rapidamente. Graças ao Kaito, agora tenho muitos amigos e vivo feliz. Isso era inimaginável antes. Kaito sorriu levemente com as palavras dela. Fico feliz em ouvir isso. Ásia olhou para a expressão gentil de Kaito, com os olhos brilhando. Kaito é uma pessoa tão bondosa. Kaito, eu não esperava ser descrito assim por você. Eu não esperava que esse infame Yasashi fosse recair sobre mim um dia. Ásia, parecendo pura e adorável, disse, mesmo que você seja um demônio, eu estou realmente te elogiando. Sim, eu entendo. Kaito sorriu e balançou a cabeça, falando calmamente. Ásia, eu não sou tão legal quanto você pensa. Eu apenas faço o que gosto. Os olhos da garota loira se estreitaram em meias luas. Não são todos os demônios assim? Mas o Kaito é particularmente atraente. Ela juntou as mãos e pareceu muito santa. Acredito que o Kaito tem um coração compassivo, tolerância generosa, liberdade transcendente e uma justiça perceptiva. Essas são qualidades sagradas, não inconsistentes com ser um demônio. Como ex-santa da igreja, Ásia sabia o quão raro era ter todas essas qualidades em uma única pessoa. Não é exagero dizer que mesmo que Kaito não tivesse se tornado um demônio, ele poderia ter se tornado um santo ou um governante. Seja ensinando a bondade a todos ou liderando as massas. Kaito estava sem palavras, não esperando tal imagem no coração de Ásia. Ele pensou na espada e escudo do rei justo e em seu antigo dono. Um rei com o coração voltado para o mundo, um santo que amava a humanidade, respeitado por milhões, que liderou inúmeras pessoas através de dificuldades. Quando esse rei morreu, até os céus choraram por ele. Será que eu estou, como disse a Ásia, ganhando o reconhecimento desta Gear? Ou estou longe de ser reconhecido pela espada e escudo do rei justo? Como se sentisse seus pensamentos, a espada e escudo do rei justo dentro dele subitamente tremeu levemente. Ao mesmo tempo, ele pôde sentir seu poder mágico ressoando com o céu e a terra, aumentando agradavelmente. Os olhos de Kaito moveram-se levemente. Ele percebeu subitamente que a Gear sem dúvida tinha atributos sagrados. Uma conversa casual com Ásia inesperadamente o levou a entender como se comunicar com a Gear, aumentando assim seu poder. O que Kaito não sabia era que este é um caminho de cultivo inerente para os seres vivos, um caminho de transcendência através do coração e da natureza para anjos, demônios e humanos da mesma forma. Se os contratos demoníacos são atalhos, então este caminho é a verdadeira jornada de privações, provações intermináveis e transcendência para aqueles que têm sucesso. Uma conversa trouxe benefícios inesperados e abriu uma nova porta para Kaito. Depois de ajudar rapidamente a Ásia a empacotar, ele voltou para casa sob o olhar relutante dela. Ele ligou para Rias para compartilhar sua descoberta, surpreendendo a demônio de alto nível. Você descobriu isso tão rápido. Eu queria te contar depois que você se tornasse um demônio de alto nível. Rias não pôde deixar de se maravilhar. Seu talento é incrível. Kaito perguntou. Por que esperar até lá? Porque o caminho é muito difícil. O processo de evolução envolve grandes riscos, especialmente com sua força atual, o risco de morte é maior. Você deve primeiro se tornar um demônio de alto nível para melhorar sua habilidade de sobrevivência. Rias realmente se importava com Kaito. Embora quisesse que ele se tornasse mais forte rapidamente, ela decidiu proceder com cautela nesta questão, deixando-o melhorar através de contratos, que é mais fácil e seguro. Inesperadamente, o talento de Kaito era tão bom que ele descobriu esse caminho evolutivo por conta própria. Talvez seja o destino. Em resumo, só posso te dizer uma coisa. Ressonar com a Gear pode ser sustentado pela força de vontade, mas isso tem um custo enorme, possivelmente causando o colapso do seu corpo. Não exagere.
Kaito entendeu e sorriu, entendido. Não se preocupe, serei cuidadoso. Sim, boa sorte, meu querido servo. Você é o melhor. Depois de desligar, Kaito tentou sentir novamente e sentiu seu poder mágico surgir violentamente, aumentando significativamente seu poder explosivo, quase causando um descontrole de poder mágico. Depois de aguentar por um momento, ele sabiamente desistiu, sentindo como se todo o seu corpo estivesse sendo dilacerado. Após a dor, ele realmente sentiu seu poder mágico aumentar ligeiramente. Parece que ressonar com a Gear é de fato perigoso. Ele poderia tentar o seu melhor para aguentar, mas isso prejudicaria severamente, tornando difícil equilibrar os ganhos e as perdas. Infelizmente parece que ele só pode avançar lentamente. Kaito também pensou que talvez pudesse usar o sorriso da Virgem de Ásia para treinar a si mesmo a correr mais riscos. Ele encheu uma banheira com água quente e se mergulhou com um suspiro de alívio. Sua mente vagou para a intimidade daquela manhã com Rias no banheiro, sentindo-se um pouco atordoado. Se não fosse por sua racionalidade, ele quase teria possuído Rias naquela manhã. Quem diria que uma vida tão bizarra aconteceria com ele? Amanhã, ele procurará um familiar, sem saber que tipo de encontro o espera. A vida como um demônio de fato se tornou colorida. Relaxando na banheira, Kaito sentiu sono. De repente, seu telefone tocou, sinalizando uma nova mensagem. Sacudindo a água, ele pegou o telefone e viu uma mensagem de Mai Sakurajima. Antes de abrir, Kaito percebeu que Mai era sua namorada agora, e ele nem sequer tinha enviado uma mensagem ou ligado para ela. Ela está brava comigo? Ao abrir a mensagem, viu que Mai dizia ter mudado de agência e incluiu um link. Ela esteve ocupada com isso nos últimos 2 dias. Parece que ela não está brava pela falta de contato? Quando Kaito clicou no link, descobriu que levava a uma entrevista com Mai. Para ser preciso, o anúncio do retorno dela. No cotidiano que Kaito recuperou, Mai deu passos firmes em direção ao seu futuro ideal. A conferência de imprensa foi um sucesso avassalador. Afinal, o nome de Mai Sakurajima era muito famoso e atraiu muita atenção. Logo seu telefone tocou, era Mai. Depois de ler o anúncio do retorno, Kaito atendeu a chamada. Alô? Como lidar com o fato de estar muito brava? O tom de Mai do outro lado era de desagrado. Kaito pensou que ela estava realmente brava com ele por não ter entrado em contato. Namoradas são realmente difíceis de agradar. Desculpa. Ainda assim, ele se desculpou cuidadosamente primeiro. Tudo bem. Mai respondeu diretamente. Fácil assim. Kaito suspirou com um sorriso. Então por que você está se desculpando? A pergunta de Mai deixou Kaito sem palavras. Mai, você não está brava comigo, certo? Então por que aceitou minhas desculpas? Você deve ter feito algo de que se sente culpado, então, embora eu não saiba o que é, decidi te perdoar. Kaito. O tom de Mai era calmo, mas Kaito achou difícil de processar. Eu achei que você estava brava comigo por não ter entrado em contato. Agora que você mencionou, eu lembrei disso também. As palavras de Mai fizeram o coração de Kaito saltar. Capítulo 32 e 33. Mas eu também não entrei em contato com meu amigo, então estamos quites. Kaito sentiu uma imensa sensação de alívio. Ter uma namorada como Mai é realmente uma experiência extraordinária. Mai, me ligue logo. Por quê? Eu quero voar até aí e te abraçar e beijar o suficiente. Kaito disse com um sorriso. Mai, do outro lado da linha, ficou em silêncio por um momento. Talvez estivesse tímida, mas logo fingiu calma e respondeu. Nesse caso, eu não vou te ligar. Só para você saber, eu estou tomando banho. Então eu definitivamente não posso te ligar. Sakurajima Mai respondeu imediatamente. Kaito sorriu levemente, colocou o telefone no viva voz e mergulhou os braços de volta na água quente. Então, pode me dizer por que você está chateada agora? Mai ficou em silêncio por um momento. Eu briguei com a minha mãe. Entendo. Então vocês ainda não fizeram as pazes. Não é tão fácil quanto você pensa, seu idiota. Mai respondeu com um tom cheio de autoridade real, quase como se atravessasse o telefone. Kaito não se importou e sorriu. Desculpe, eu não tenho pais, então realmente não consigo entender. Isso fez a garota hesitar por um instante, e ela não conseguiu mais culpar Kaito por não compreendê-la. Mas eu acho que ser capaz de discutir, se comunicar e se encontrar já é um relacionamento normal de mãe e filha comparado a antes. Já está muito melhor. Kaito acrescentou de repente. De fato, comparado a antes, a mãe de Mai havia recuperado as memórias de sua filha, o que já era um grande alívio. Mai, do outro lado da linha, ficou levemente atordoada, então assentiu com um pequeno sorriso. Hehe, sim. Mai, você está sorrindo? Sim, depois de falar com meu amigo demônio, meu humor de fato melhorou. É mesmo? Estou honrado. Conversar com Sakurajima Mai sempre enchia o coração de Kaito de doçura. Mesmo com sua personalidade, ele inconscientemente conversava com Mai por um longo tempo, como se houvesse coisas infinitas a dizer. Não foi até a água esfriar na banheira que Kaito se despediu de Mai e desligou o telefone. Deitado na banheira, ele se lembrou de sua conexão emocional com Sakurajima Mai, e um sorriso gentil surgiu em seus lábios. A sensação de estar apaixonado é realmente muito boa. Ele se levantou, secou-se casualmente e saiu do banheiro sem vestir nenhuma roupa, desabando diretamente na cama. Em seu coração, ele já estava ansioso pela jornada de amanhã à floresta dos familiares. Deitado na cama com os olhos fechados, ele adormeceu gradualmente. De repente houve uma flutuação mágica em seu quarto, e o adormecido Kaito acordou imediatamente. Ele abriu os olhos e olhou calmamente para o ponto em frente à cama. Embora fosse tarde da noite, o físico de demônio lhe dava visão noturna, permitindo que visse a situação no quarto claramente, até melhor do que durante o dia. Sob o olhar de Kaito, um círculo mágico brilhou e a figura de Rias emergiu dele. Sem palavras, Kaito observou a garota que havia chegado de repente para uma invasão noturna. Para Rias e outros demônios que podiam se teletransportar, sua casa era de fato tão acessível quanto desejassem. Kaito, eu te acordei? Rias percebeu que Kaito a encarava com os olhos abertos.
Kaito estreitou os olhos preguiçosamente, obviamente não zangado com Rias por interromper seu sono. Desculpe, eu simplesmente não conseguia dormir, então vim dormir com você. Dormir juntos, que termo melodioso. Brincando, Kaito parecia estar acostumado com isso. Vendo isso, Rias começou a se despir. Admirando os movimentos elegantes de Rias, Kaito logo viu o corpo branquíssimo dela e calmamente se afastou para o lado. Rias então subiu na cama de Kaito e deitou-se no lugar quente que ele havia mantido logo ao lado dele. Kaito abraçou Rias, sentindo a incrível maciez e elasticidade de sua pele, suas mãos vagando levemente. Rias não se importou nem um pouco, ela se sentia confortável na presença de Kaito. Eu não sei o porquê, mas eu realmente gosto de dormir com você. Isso me faz sentir especialmente segura e calma. Isso significa que eu sou um travesseiro qualificado. Você tem uma compreensão clara do seu papel. Rias sorriu e acariciou o peito de Kaito gentilmente. Kaito sorriu fracamente e fechou os olhos. O relacionamento deles não tinha um título formal, mas era de fato íntimo demais. Rias, eu posso me casar com você? Ele perguntou de repente em um tom calmo. O corpo da garota tremeu levemente enquanto ela olhava para o garoto com os olhos fechados, surpresa. Eu tenho certeza de que gosto de você, mas eu não te entendo de verdade. Se não podemos chamar isso de amor, então o que é essa intimidade que compartilhamos? Kaito descreveu a situação deles em um tom calmo. Ele nunca teve certeza sobre os sentimentos de Rias. Para ser mais preciso, ele não entendia realmente os sentimentos de Rias por ele. O status dela era o de uma mestre, e demônios não pareciam dar tanto valor à ética e moralidade quanto os humanos. Os sentimentos dela por ele pareciam derivar do afeto de um mestre por um servo. Para ser franco, parecia afeto por um objeto. Kaito sentia que isso estava longe de ser amor romântico. Mesmo que Rias sempre tivesse compartilhado a cama com ele sem hesitação, até mesmo abraçando o vulnerável, Kaito sempre se conteve para não cruzar a linha. Mas após se tornarem mais íntimos nesta manhã, Kaito sentiu que era hora de abordar a questão. Talvez tudo se resumisse ao fato de que ele ainda retinha emoções humanas. A expressão de Rias estava um pouco atordoada. Levou 2 segundos para ela perceber o que Kaito estava pensando. É claro que eu gosto de você. Eu não pensava muito nisso antes, mas ultimamente tenho pensado em você cada vez mais. Eu até penso em você quando estou dormindo, então não consigo evitar vir até você para conseguir adormecer. Rias confessou seus sentimentos, embora sua expressão mostrasse frustração. Se fosse possível, eu gostaria de ser sua esposa, mas não é possível. Sua expressão era extremamente conflituosa e abatida, até um pouco triste. Kaito franziu a testa e perguntou, por que não? Rias abriu a boca, viu o olhar intenso de Kaito e finalmente falou com relutância. Porque eu sou noiva de outra pessoa. Esta notícia realmente surpreendeu Kaito. Rias já estava noiva? E ainda assim ela estava quase compartilhando a cama com ele. Kaito não era burro e entendeu tudo rapidamente. Você não gosta da outra pessoa, gosta? Sim. Finalmente se abrindo, as emoções de Rias estavam intensas. Kaito também compreendeu muitas coisas naquele momento. Ele finalmente entendeu com o que Rias estava lutando. Rias era a herdeira da família Gremory, então seu noivo tinha que ser alguém de status igual, certo? E esse noivado obviamente não era a vontade dela, mas ela não podia recusar, provavelmente porque era a vontade de sua família. Ela queria usá-lo para ajudá-la a sair dessa situação, por isso sempre o pressionou para se tornar mais forte. A mente de Kaito trabalhou rápido e ele descobriu a maior parte da verdade. Entendo. O garoto sorriu. O quê? Eu vou te ajudar, Rias. Kaito sorriu confiante. Você deveria ter me contado antes. Mas você não é páreo para ele. Até eu não tenho certeza se consigo vencê-lo. Rias baixou os olhos. Embora se sentisse aliviada por compartilhar seus pensamentos, isso não resolvia o problema. Bem, o esforço conta para alguma coisa. Kaito balançou a cabeça com um sorriso. Pelo menos você compartilhou seus problemas. Guardá-los dentro de si não é bom. Ele abraçou Rias gentilmente, aproveitando a maciez do corpo dela, e disse suavemente. Problemas não esmagam as pessoas, mas o sentimento sim. Rias olhou para Kaito, profundamente tocada. Ele é sempre tão atencioso. Pensando nisso, ela não pôde evitar se inclinar e beijar os lábios do garoto. Mesmo de manhã, quando tinham sido movidos pela luxúria, eles nunca haviam se beijado tão apaixonadamente. Mas agora ela abriu seu coração para ele sem hesitação. Este é o meu primeiro beijo, ela sussurrou. A experiência do primeiro beijo foi muito boa, e Kaito conheceu seu futuro oponente. O noivo de Rias era definitivamente um demônio poderoso e de alto escalão, e Kaito estava longe de ser páreo para tal ser. Ele teria que trabalhar duro para melhorar sua força. Kaito suspirou levemente. Desde que entrou em contato com os demônios deste mundo, ele sempre sentiu uma sensação de crise. Mesmo tendo se tornado muito mais forte, esse sentimento nunca diminuiu. Isso acontecia porque, conforme o tempo passava, os inimigos que ele encontrava ou encontraria se tornavam mais fortes. Por ora, ele se concentraria em ficar mais forte através de contratos, mas o autotreinamento também não deveria ser negligenciado. Embora o autotreinamento fosse perigoso, era eficaz em torná-lo mais forte. Kaito não recuaria por causa dos desafios. Capítulo 34. Quanto ao contrato de demônio, o contrato de Sakurajima Mai foi assinado com sucesso, e agora é hora de encontrar um novo parceiro de contrato. Falando nisso, ele precisa encontrar um familiar rapidamente. Caso contrário, ele realmente não terá tempo para fazer coisas chatas e tediosas como entregar panfletos. Pensando nisso, ele sentiu uma renovada antecipação para a viagem de amanhã à Floresta dos Familiares. Durma agora, temos que ir à Floresta dos Familiares amanhã, Ria sussurrou enquanto abraçava o garoto e sentia o calor do corpo dele. Kaito ficou sem palavras. Esta mulher, depois de provocá-lo até ele ter uma reação, diz para ele dormir? Tudo bem. Um detalhe tão pequeno não poderia incomodar o Kaito atual.
Demônios sempre satisfazem seus desejos, mas isso não significa que eles apenas satisfaçam seus desejos. Pelo contrário, demônios podem controlar absolutamente seus desejos. Logo, Kaito acalmou seu coração, abraçou o corpo diabólico de Rias e adormeceu novamente. Desta vez ninguém os perturbou, e Kaito e Rias dormiram abraçados até o amanhecer. Pela manhã, a primeira coisa que Kaito viu ao acordar foi uma bela visão. Rias estava deitada ao seu lado, o cobertor mal cobrindo sua cintura, e uma de suas pernas estava casualmente jogada sobre Kaito, seu belo corpo exposto diante dele. Aquele seio, aquela cintura, aquelas pernas, cada parte uma obra-prima perfeita. Acordar com uma visão tão bonita logo de manhã era verdadeiramente revigorante. Mas com Rias usando seu braço como travesseiro, o braço de Kaito estava dormente, dando-lhe uma sensação de dor misturada com prazer. Com a outra mão ele balançou gentilmente o ombro da garota. Rias, é hora de levantar. A bela adormecida abriu lentamente os olhos, afastou alguns fios de cabelo ruivo do rosto e falou preguiçosamente. Já é de manhã. É o amanhecer. Eu preciso fazer meus exercícios matinais. Enquanto falava, Kaito deu um tapinha na coxa lisa e firme de Rias que estava sobre ele, sinalizando para que ela movesse. Rias teve que se sentar bocejando e se espreguiçando preguiçosamente, sem se importar que o cobertor escorregasse de seu corpo. Kaito deu uma olhada no corpo suave de Rias antes de se forçar a desviar o olhar e se vestir. Com um sorriso no rosto, Rias deitou-se novamente na pose de uma esposa nobre e observou Kaito se vestir com olhos brilhantes. Parece que não apenas os homens gostam de olhar para mulheres despidas, mas as mulheres também gostam de olhar para homens despidos. O treinamento matinal seguiu como de costume, com Rias se juntando a ele, fazendo Kaito treinar ainda mais forte. Como Kaito esperava, o tempo passou lentamente e logo chegou a hora de entrar na floresta dos familiares. Embora apenas Ásia e Kaito tivessem que encontrar familiares, Rias e os outros os acompanharam. Os 5 se reuniram na sala do clube e usaram uma matriz de teletransporte para chegar à floresta dos familiares. Dizia-se que este lugar ficava em outra dimensão, um espaço especial entre os reinos sagrado e do submundo, habitado por várias criaturas estranhas. Uma lua de sangue pairava no céu, lançando um tom vermelho escuro sobre toda a floresta dos familiares que estava repleta de árvores pretas sinistras, criando uma atmosfera misteriosa e arrepiante. O cenário aqui é tão sombrio, Ásia disse ansiosamente, porque está mais perto do lado do submundo. Também há um lugar perto do céu, mas a energia luminosa lá é intensa demais. Como somos demônios, naturalmente viemos para este lado, Rias explicou com um sorriso, seus olhos constantemente vasculhando os arredores. Há uma lua cheia esta noite, então deve aparecer aqui. Quem? Ásia inclinou a cabeça de forma fofa, curiosa. O mestre dos familiares. Antes que ela terminasse de falar, Kaito sentiu uma onda de magia e então uma voz. Haha, recém-chegados. Kaito olhou para cima e viu um homem de meia-idade vestido como um aventureiro do deserto parado em um galho. Ásia se assustou com a voz repentina. Ah, quem é? Eu sou Zatoji, o mestre dos familiares. Oh, o luar está lindo esta noite, um ótimo dia para capturar familiares. Comigo aqui, qualquer familiar pode ser capturado. Sério? Se ele é o mestre dos familiares, ele ainda precisa capturá-los? Isso parece um pouco como vanglória. Kaito olhou para Rias e perguntou se era ele. Rias sorriu e assentiu. Ele é um especialista em familiares. Tudo bem, as apresentações estão feitas. Que tipo de familiar vocês querem? Tipo força, tipo velocidade ou tipo veneno? Kaito sorriu. Eu quero um que possa me ajudar com meu dever de casa. Todos? O rosto de Rias caiu. Familiares são seres tão importantes, e tudo o que importa para você é se eles podem ajudar com a lição de casa? Você não pode ser um pouco mais ambicioso. Sem piadas. Eu acho que um tipo de suporte de combate seria o melhor para o Kaito, Rias sugeriu seriamente. Isso depende do que conseguirmos encontrar, Kaito deu de ombros. Os olhos de Ásia brilharam ao pensar no familiar de Koneko, que parecia um gato. Eu quero um fofo. Sem problemas. Deixe comigo, jovem dama. Zatoji saltou da árvore com um sorriso. Como alguém que se autodenomina mestre dos familiares, Zatoji naturalmente tem algumas habilidades. Sua capacidade de rastrear familiares é de fato impressionante. Sob sua orientação, Kaito e os outros logo encontraram o esconderijo de um familiar. Aqui está, este lago é o habitat do espírito da água Vendini. Fantasmas da água são excelentes lutadores. Os olhos de Kaito brilharam. Depois de anjos, demônios e dragões, a lendária raça dos elfos finalmente aparece. Disse que os elfos são uma raça de belezas de pele clara, pernas longas e orelhas pontudas. Será que é verdade? Não apenas Kaito estava curioso, mas Rias e os outros também olhavam ansiosamente para o lago cintilante. Eles nunca tinham visto espíritos da água antes. Quando chegaram, a superfície calma do lago começou a ondular, formando ondas. Zatoji exclamou imediatamente, Vendini está saindo. Uma luz emanou do centro do lago e logo, uma figura emergiu lentamente da água e parou no ar. A figura estava de costas para eles com cabelos dourados. Apenas pelas costas, parecia muito boa. Enquanto pensavam isso, Vendini se virou sob o olhar de Kaito. Ela soltou um rugido alto. Rugido. Ao ver o rosto dela, Kaito ficou paralisado. Suas pupilas dilataram e seu coração falhou uma batida. Bum! Que tipo de monstro é esse? O corpo de Vendini era cheio de músculos protuberantes. Seu rosto era duro e resistente. Esqueça o aspecto claro e belo. Ela parecia uma potência, pronta para matar um touro com um único golpe. Esta é Vendini. Você está com sorte, jovem. Este é um familiar raro. Kaito respondeu sem expressão. Não, eu passo. Hein? Você não a quer? Kaito sentia-se um pouco sem vida. Este espírito da água tem habilidades de cura e é excelente em combate. Eu temo que a aparência dela me mataria antes que sua cura pudesse ajudar. Kaito respondeu fracamente.
Além disso, esse nível de aparência não pode ser descrito em palavras. É como nenhum pássaro canta em 1000 montanhas, e nenhum rastro de pessoas é visto em 10.000 caminhos. Todos. A feiura pode ser descrita assim? Quão feio deve ser? Haha, então Kaito tem pensamentos tão fofos. Parece que a maioria dos caras pensa da mesma maneira. Rias não conteve o riso. Ela parecia entender os pensamentos de Kaito. Imeji Keno e os outros sorriram também. Era raro ver Kaito tão nervoso, o que indicava que ele realmente não queria esse familiar. O cérebro dos homens gosta do coração das mulheres, mas os olhos deles gostam da aparência das mulheres. Kaito continuou desanimado. Eu sempre pensei que não era superficial, mas hoje percebi que estava errado. Sinto muito. Ele suspirou interiormente. Meu nível ainda não é alto o suficiente. Todos. Após a farsa com Vendini, Kaito e os outros continuaram sua busca por familiares na floresta. 1 hora havia se passado desde que entraram na floresta dos familiares. Além de Vendini, eles encontraram várias criaturas estranhas. Por exemplo, morcegos das sombras, vermes escavadores, pássaros velozes e muito mais. Todos familiares muito comuns nos quais nem Kaito nem Asia estavam interessados. Felizmente, Zatoji era muito paciente. Mesmo que não pegassem nenhum esta noite, ele os ajudaria na próxima noite de lua cheia. De repente, Zatoji parou, e o grupo que o seguia parou também. Zatoji sinalizou por silêncio, então apontou cuidadosamente para o topo de uma árvore. O grupo olhou para cima e viu um fofo dragãozinho azul. Uau, que fofo! Asia imediatamente se apaixonou pelo dragão azul. Dragão do trovão, um dragão que usa relâmpagos azuis. Como especialista, Zatoji o reconheceu imediatamente. Rias e os outros ficaram atônitos. Nunca vimos um familiar tão raro antes. Zatoji, por favor, capture este familiar para a Asia, Kaito disse. Como Asia gostou, ele não competiria com ela e o dragão poderia não escolhê-lo de qualquer maneira, já que contratos de familiares exigem aceitação mútua. Zatoji assentiu e se preparou para capturá-lo, mas a coisinha estava muito alerta e voou ao primeiro som. Persigam. Zatoji liderou a perseguição. Capítulo 35. Kaito e seus companheiros seguiam logo atrás, mas naquele lugar desconhecido, não conseguiam acompanhar o ritmo de Zatoji. Foi então que Kaito entendeu por que Rias e os outros estavam tão ansiosos para garantir o convite desse especialista em familiares. Sem ele seria muito difícil capturar um familiar. Enquanto pensava sobre isso, ele ouviu de repente algumas exclamações baixas. Ah, o que é isso? Asia exclamou suavemente. Ara, é tão pegajoso. Essa era a voz de Akeno Imejima. Kaito virou a cabeça com curiosidade e sua expressão congelou. Um líquido verde e pegajoso havia aparecido por toda parte em Rias, Akeno Imejima, Koneko Toujou e Asia, pingando das árvores e cobrindo as 4 belas garotas. Então, algo terrível aconteceu. As roupas das 4 garotas foram completamente dissolvidas pela gosma verde, como se tivessem sido comidas ou decompostas. Em um instante, as vestes das meninas foram totalmente consumidas por essa substância verde e viscosa. Kaito observou a cena em silêncio. Oh, nojento, é slime. Rias reclamou com uma dor de cabeça. Eu não consigo nem reunir meu poder mágico. Suas roupas eram tecidas com magia, que agora estava completamente devorada, dando a Kaito uma visão e tanto. Isso é um slime? Por que não me atacou? Kaito se perguntou enquanto permanecia ali parado. Ele e as 4 garotas estavam juntos, mas ele não foi atacado de forma alguma. Essas coisas só vão atrás de roupas femininas. Koneko Toujou disse enquanto tentava retirar o slime, com seu corpo pequeno completamente exposto. Kaito, venha me ajudar, é tão nojento e grudento. Céus, não consigo usar minha magia. Akeno Imejima murmurou, sua silhueta ainda mais voluptuosa que a de Rias, fazendo com que Kaito não conseguisse resistir a dar mais alguns olhares. Olhando para a bela cena à sua frente, Kaito de repente sorriu. Eu acho que slime é muito bom, Rias. Que tal eu escolher este como meu familiar, hein? Kaito apontou para o slime nas garotas e disse com um sorriso, eu quero este. Vocês não amam esta cena? As garotas responderam em uníssono. De jeito nenhum. O produto de cuidado de pele da Akeno Imejima, altamente eficaz. Vendo Kaito ainda fazendo piadas, as garotas não conseguiram manter a calma. Esse cara estava claramente gostando de observá-las naquela situação embaraçosa. Kaito não sabia se ajudava ou não. Parecia inapropriado não ajudar, mas se o fizesse, veria tudo, o que também não parecia certo. Mas entre ser uma fera e ser pior que uma fera, Kaito escolheu a última opção. Aguentem firme, estou indo. Ele gritou com retidão, avançando primeiro em direção a Rias. A característica do slime é paralisar o poder mágico de seu alvo e depois devorá-lo. As roupas mágicas de Rias e das outras eram naturalmente o alvo. A essa altura, várias bolhas de slime verde já haviam grudado nelas. Ugh, está por toda parte. Tão frio e viscoso. Rias cobriu o peito, com as mãos presas pelo slime, deixando Kaito maravilhado com as habilidades da criatura. Droga, ele é muito bom nisso. Sorrindo, Kaito se aproximou de Rias e tentou remover o slime das mãos dela. Para sua surpresa, o slime era incrivelmente resistente. Ele puxou várias vezes com toda a sua força, mas não conseguiu rompê-lo. Essa coisa, eu realmente acho que minha ideia é viável. É ótimo para auxiliar em batalha. Isso é mesmo um slime? Como é tão poderoso? Se essa característica pudesse ser aprimorada, seria um excelente suporte. Infelizmente, parece que ele só alveja mulheres. Isso é um pouco problemático, um tanto limitador. Rias lutava contra o incômodo do slime e respondeu irritada. O que você está pensando? Este slime é uma criatura muito comum e irritante. Familiares são extremamente importantes para os demônios, Kaito, pense com cuidado. Nesse momento mais slime pingou sobre Rias, fazendo o ar arquejar com a sensação fria e pegajosa. Céus, isso é realmente indigno.
Akeno Imejima também sorriu de forma enviesada, com o restante de suas roupas completamente devorado. Parecendo ainda mais madura que Rias, ela era um banquete para os olhos de Kaito. Kaito riu e disse, além disso, esses slimes realmente entendem os homens. Ele olhou de um lado para o outro para as belas garotas. Koneko Toujou não aguentou mais. Ela deu um passo à frente, agarrou o rosto de Kaito com as mãos presas e virou a cabeça dele à força. Ai, isso dói. A grande força quase quebrou o pescoço de Kaito. Por favor, não olhe. Koneko Toujou disse secamente. Embora fosse pequena, ela não soltou Kaito. Kaito se perguntou se ela o levantaria pela cabeça. Ele riu sem jeito. Tudo bem, eu não vou olhar. Me solte. Koneko Toujou finalmente soltou Kaito, que se virou para ver a pequena garota completamente exposta. Apesar do tamanho reduzido, ela era uma verdadeira beleza. Não desanime, Koneko. Mesmo que sua silhueta não seja tão boa quanto a de Rias e Akeno, você ainda é super fofa, ele disse suavemente. Vendo os olhos dourados de Koneko Toujou fixos nele, com sua expressão delicada e fofa mostrando sinais de raiva, Kaito rapidamente sacou a espada do rei. Vou usar isto para ajudar você. Dizendo isso, ele inseriu a espada do rei no slime que prendia as mãos dela e puxou suavemente. A lâmina afiada cortou o slime imediatamente. As mãos de Koneko Toujou ficaram livres, e ela usou sua grande força para rasgar o slime de seu corpo e jogá-lo violentamente no chão. Splat! A pálpebra de Kaito tremeu enquanto ele rezava. Que você descanse em paz, nobre slime. Depois ele ajudou Rias a lidar com o problema do slime dela. Assim que suas mãos ficaram livres, ela imediatamente lançou um feitiço de fogo que transformou a gosma sobre ela em cinzas. Quando ele se moveu para ajudar Akeno Imejima, o slime pareceu sentir o perigo e puxou a garota, fazendo-a tropeçar e cair sobre Kaito. Kaito correu para ajudar, mas foi puxado para baixo e acabou ficando por cima de Akeno, experimentando o produto de cuidado de pele dela. Akeno arquejou e sorriu calorosamente. Kaito está crescendo. Kaito é tão pervertido, Koneko Toujou disse impassível, ainda irritada pelo comentário anterior sobre seu corpo. Kaito, Ásia disse lacrimejando, se você quiser, eu posso ajudar ver. Kaito se levantou sem jeito. Do que vocês estão falando? Olhando para Akeno Imejima exposta abaixo dele, ele disse apressadamente, não foi de propósito. Tudo bem, eu sei, me ajude a levantar. Akeno, ainda sorrindo gentilmente, estendeu suas mãos cobertas de slime para Kaito. A espada do rei brilhou libertando Akeno Imejima. Ela imediatamente lançou um feitiço e um raio dourado caiu, dissolvendo o slime. Koneko Toujou também ajudou Ásia e a libertou. O poder mágico das garotas brilhou e elas retornaram à sua aparência habitual. Kaito, sentindo um pouco de arrependimento, disse, eu ainda acho que esses slimes são ótimos. De jeito nenhum. Rias revirou os olhos em desaprovação. Kaito teve que suspirar e balançar a cabeça, agradecendo e lamentando silenciosamente pelos slimes que lhe proporcionaram um banquete visual, e então seguiu em frente. Rias e as outras o acompanharam. Alguns minutos depois, um som de farfalhar veio da floresta. Os olhos de Kaito se estreitaram e ele parou. Uma figura emergiu da floresta. É o Sr. Zatouji. Os olhos de Ásia brilharam ao ver o pequeno dragão azul ao lado de Zatouji. Depois de algum esforço, finalmente me comuniquei com ele. Qual de vocês dois fará um pacto com ele? Zatouji perguntou com um sorriso. Dê para a Ásia. Kaito disse casualmente. Tudo bem, e você, jovem, que tipo de familiar você quer? Kaito pensou por um momento, vendo todos olharem para ele, e então falou de forma significativa. Eu quero outro daquele. As garotas não hesitaram e responderam em uníssono, não. Kaito. Zatouji. Familiar, rei dos espíritos elementais. Infelizmente, Kaito teve que desistir da ideia de usar um slime como familiar devido à insistência de todos. Seu plano de usar slime em batalha também foi frustrado. Ele havia pensado em enviar slimes para despir os inimigos primeiro, reduzindo o espírito de luta deles em 1000 pontos. Mesmo enfrentando inimigos sem vergonha, ele poderia usar provocações para quebrar a concentração deles, criando oportunidades para imobilizar inimigas femininas. Mas essa estratégia era muito desprezível e provavelmente levaria a uma perseguição implacável por parte das mulheres. Tudo bem, vamos esquecer isso. Enquanto isso, o dragão do relâmpago azul rapidamente se conectou com Ásia. A pequena criatura voou até o ombro de Ásia e esfregou o focinho em sua bochecha carinhosamente, como se gostasse muito dela. Você tem sorte. Dragões do relâmpago azul são extremamente raros, e este filhote pode ser o único na floresta dos familiares. Zatouji disse, deixando todos felizes por Ásia. Essa pequena criatura poderia usar relâmpagos azuis para atacar inimigos, dando a Ásia algum poder ofensivo. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!